Mas vamos começar falando sobre o assunto Manuel, o assunto que rendeu aí e continua rendendo durante todo este sábado. E eu procurei buscar algumas informações para ir além nesta situação, porque o que a gente tinha até então era o Manuel falando de um desejo de ficar, de que aceitaria uma redução salarial, o empresário falando que não tinha tido reunião ainda, e hoje veio a nota do Cruzeiro explicando toda a situação, porque o Manuel procurou a comissão técnica, o Felipe Conceição, antes do treinamento, o último treino, fechando a preparação para o Clássico, e disse que tinha uma negociação em curso com uma equipe, uma negociação avançada, e que ele não estava 100% focado para este compromisso diante do Atlético. Então, claro que veio o entendimento do Felipe Conceição. O Cruzeiro também tem uma situação a ser resolvida com o Manuel, com o staff, referente a salários que se atrasaram aí em outra época, a readequação salarial, porque o Manuel vinha recebendo neste período aquele teto que havia sido estabelecido, então isso tudo vai ter que ser colocado no papel. E aí, não sei se o Manuel vai abrir mão de alguma coisa, o Cruzeiro vai conseguir parcelar essa dívida com o atleta para outra época e para liberá-lo para ir para o Fluminense, que é a proposta que se intensificou nas últimas horas, e até por causa da Copa Libertadores, o Fluminense sabe que tem aí os próximos dias, uma semana praticamente, para inscrever o atleta. Então essa negociação ela vai se intensificar ao ponto de o Manuel ser anunciado pelo Fluminense. Mas aí eu busquei algumas informações. O empresário do Manuel, Neco Cirne, ele havia me dito até durante essa semana mesmo que a situação estava na mesma, sem novidade. E o Cruzeiro não fala abertamente sobre o assunto, mas busquei algumas informações para dizer o seguinte: o Manuel, ele tinha dado aquela entrevista para mim aqui no canal, falando sobre a ideia de aceitar uma redução para continuar, que queria ajudar o Cruzeiro. E o Neco Cirne é o responsável pela carreira do Manuel, o empresário do atleta. Só que a pedida do Manuel, o contrato dele hoje é um salário 3 vezes o teto que o Cruzeiro pratica. E para permanecer, ele aceitou reduzir, mas reduzir um pouco. A pedida do staff do Manuel foi uma pedida considerada alta, mais do que 2 vezes mais o teto que hoje é praticado. Então isso o Cruzeiro não conseguiria chegar, não consegue para nenhum. Seria o maior salário do elenco hoje que o Cruzeiro paga, porque para alguns o Cruzeiro ainda paga aquela readequação. O Ariel Cabral, quando renovou, entrou dentro daquele teto. O Fábio é uma condição já para um novo contrato. O Rafael Sobis também, quando veio, um contrato bem abaixo do que ele já recebeu com a camisa do Cruzeiro, dentro deste teto que o Cruzeiro vinha praticando. Tem a questão do Léo e o Henrique, são casos à parte, mas recebem o teto hoje. Então, se o Cruzeiro aceita essa pedida, seria aí o salário maior do atual elenco do Cruzeiro. Então foi uma pedida considerada alta, e além disso teria pagamento de luvas para uma renovação de contrato, o que o Fluminense topa pagar hoje, e topa até mais do que esta pedida aqui no Cruzeiro. Então por isso a negociação ela se arrastou, ela não andou, e o Cruzeiro, por mais que tentasse uma solução, o clube sabia que não tinha como renovar com este valor, mais 2 anos, 2 anos e meio, enfim, qual que fosse a pedida do atleta, e por isso o Cruzeiro deve acertar esta liberação sem impor dificuldade, até por causa das dívidas que eu falei. Mas esta é a história, não foi uma pedida perto do teto salarial, 50 mil a mais, 100 mil a mais, não foi isso, foi uma pedida maior, e por isso o Manuel, deixando o clube, já não joga neste domingo e não veste mais a camisa celeste. Sem o Manuel, o Cruzeiro tem o retorno à lista de convocados, de concentrados, do Eduardo Brock, mas não será ele o substituto. O Felipe Conceição tem gostado demais do jovem Everton, e ele vai para o primeiro clássico dele no profissional. O Everton, 18 anos, 3º jogo apenas no profissional do Cruzeiro. Foi bem na estreia contra o Uberlândia, foi bem contra o Coimbra, e por isso será mantido ao lado do Ramon. Recebe uma chance de ouro o jovem zagueiro. Aí o Cruzeiro depois vai estudar se busca alguém no mercado. A questão do Léo, ela não está definida, não está sacramentada a permanência dele no Cruzeiro, por mais que tenha contrato até o final de 2022, mas envolve muita coisa. Ele ainda vem sendo examinado
pelos médicos do Cruzeiro depois de voltar dos Estados Unidos. Ele até comentou que está sem dor, mas ainda não foi liberado para os treinamentos, então tem que ver esta questão também. Por isso que eu falo que não está garantida a permanência do Léo. Então tem o Eduardo Brock, tem o Ramon, o Everton, Paulo, tem o César e tem o Guilherme Matos. O César também tem agradado, tanto que foi relacionado para a última partida, por mais que não tenha ficado no banco. Então o Cruzeiro vai ver depois se precisa buscar mais um zagueiro, se espera até para valorizar esta garotada, e toda a sorte do mundo para o garoto Everton, titular então neste clássico diante do Atlético. Vamos lá então com o time provável do Cruzeiro para este compromisso. O time que deve começar, talvez pela primeira vez na temporada, o Felipe Conceição repita a formação, hein? A formação que venceu o Coimbra. Fábio, Cáceres, o Everton, Ramon e Matheus Pereira. Adriano, Matheus Barbosa, Marcinho, Bruno José, Ayrton e Rafael Sobes. Deve ser este o Cruzeiro para encarar o Atlético, mas o Felipe Conceição, claro, só vai confirmar a equipe no vestiário do Mineirão. Muita gente até comentou, o Rômulo poderia entrar, o William Potker poderia entrar, mas repito, acho que ele vai repetir pela primeira vez a formação na temporada 2021. Para a gente fechar, eu falei da novidade, o retorno do Eduardo Brock à lista dos relacionados. Uma outra novidade, o jovem Stênio, atacante. O Stênio se recuperou da Covid-19, mas ele vinha sentindo uma dificuldade maior. É o reflexo da Covid, vinha até cansando mais nos treinamentos, agora reaparece. É opção no banco de reservas. O Stênio, ele até entrou na vaga do Thiago. O Thiago, desta vez, não foi relacionado para este compromisso. Cruzeiro concentrado. E neste domingo, então, é o grande clássico contra o Atlético. Lembrando que na quarta-feira o Cruzeiro vai até Natal, Arena das Dunas, para encarar a equipe do América de Natal. Tá falado, pessoal? Um abraço, bom jogo para todo mundo, até a próxima. Vamos que vamos!